de ninguém não. Vou convidar as pessoas aqui. Ah, sem começar? Só Não, já começou. Sentado? Já começou aí já? Já, pode entrar aí. Só mostrando a cadeira? Só. Pode entrar que agora vai aparecer eu. Não apareceu? Agora apareceu a cadeira fora. Tem 2 pessoas já. Oi, você que já tá aí, aguarda só um pouquinho que nós já vamos começar, tá? Nós estamos aqui ajeitando, fazendo os convites para as pessoas. Você que está entrando aí, que bom que você está chegando com a gente. Daqui a pouco a gente vai começar, tá bom? Os textos não aparecem, né? Parece. É só você fechar aqui. Fecha esse quadradinho. Sem comentar, comenta aí, se apareceu. Não, sim, aparece, mas aí ele atrapalha o... Atrapalhando. Como é que eu faço pra tirar a daqui? Só clicar na tela, ó. Nem amigo aqui. Bom dia, Ronaldo. Tudo bem? Nós já compartilha aí, você que está entrando, vai compartilhando aí para a gente dar início às 9 horas, tá? Tá ótimo. Mas tá aparecendo a TV, tá? É, porque você tá de cabeça para baixo. Não, ela fica demorando. É o tempo. Nossa. Você. Ah, mesmo acho que você. Ó, o Luciano já tá vendo.
Fechar as coisas aqui para o celular não travar. Dois minutos, hein? Daqui a 2 minutos nós vamos começar. Vai convidando seus amigos, vai compartilhando a sala para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? 2 minutos, hein? Daqui a 2 minutos nós vamos começar. Vai convidando seus amigos, vai compartilhando a sala para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? 2 minutos, daqui a 2 minutos nós vamos começar. Vai convidando seus amigos, vai compartilhando a sala para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? 2 minutos, daqui a 2 minutos nós vamos começar. Vai convidando seus amigos, vai compartilhando a sala para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que quando eu compartilho a sala, as pessoas vão comentar pra mim, não pra você. Tá bom? Bom dia, meu querido, minha querida que está conosco nessa manhã, nessa nova maneira da gente fazer um EBD, devido a essa questão que está assolando aí o nosso país, o mundo. E eu espero que nesse momento que a gente está aqui junto, a gente possa compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus vem ministrando sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida das pessoas que têm acompanhado a revista Palavra e Vida. Na descrição do vídeo aí você vai encontrar o link para baixar a revista, se você não tem essa revista aí nas suas mãos. No link da descrição do vídeo tem um endereço para você poder baixar a revista. Nós vamos estudar a lição número 11. E a lição número 11 tem como tema a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Pedro. Antes de começarmos, eu queria dizer para você a seguinte coisa. Se você quiser fazer uma pergunta, durante os pontos da lição nós vamos dar uma paradinha, tá? De uns 5 minutos. Se você tiver uma pergunta, você faz aí, que a Flávia está aqui junto comigo, Flávia é minha esposa, e ela vai anotar ali e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Então, durante a lição, se você desejar fazer uma pergunta sobre o ponto 1, durante 5 minutinhos nós vamos dar uma paradinha, você manda a sua pergunta, que a Flávia vai anotar ali e vai me passar, a gente então faz a pergunta e aí tenta responder na medida do possível, tá bom? Outra questão, compartilhe a nossa página para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas por esse tema, que é um tema muito legal, muito pertinente para esse tempo. Você está vendo aí a primeira página aí dos slides. Aqui na TV nós vamos passar os slides da lição. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, pode ser que você consiga enxergar bem ou não, a gente ainda está aprendendo um pouco a fazer isso, tá bom? É um grande prazer estar contigo hoje, uma preparação muito grande, de um coração repleto de vontade de poder ministrar sobre a sua vida, tá certo? Vamos orar para dar início então à nossa lição, que hoje possa ser um dia significativo na sua vida. A Igreja Batista do Parque Indiano, eu como pastor auxiliar, o pastor Mason também como pastor auxiliar, e o nosso pastor presidente, o pastor Alessandro Paim, nós temos conversado e nós temos tentado, durante todos os dias, trazer uma palavra ao teu coração. Todos os dias também, o pastor Paim está compartilhando, a partir das 21 horas, uma live com uma palavra para o teu coração. Tem orado à meia-noite também, como uma oração para esse tempo, e que você possa ser edificado através das nossas vidas, tá?
é um momento marcante para mim. É algo que eu nunca fiz, é a primeira vez. E que a gente possa conseguir alcançar o objetivo que é de compartilhar algo para a tua vida, para o teu coração, e que você possa se sentir abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus. Nosso Pai, nessa manhã, Senhor, que nós estamos aqui, através, ó Deus, desse compartilhar, ó Deus, das redes sociais, que nós possamos, ó Deus, aprender nessa manhã e sermos edificados pelo Senhor através da Tua palavra. Abençoe, ó Pai, a vida de todos aqueles que vão em algum momento acessar este vídeo, ó Pai. E que eles possam ser, ó Deus, tocados pela Tua palavra, tocados pela iluminação que o Teu Espírito Santo irá trazer à vida de cada um. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, que nesse momento encontra-se reunida em suas casas, ó Deus, para partilhar da Tua palavra. Da mesma forma, as demais igrejas. Quanto o Teu povo tem feito nestes momentos para abençoar a vida daqueles que estão trancados em casa devido a essa pandemia que assola a nossa humanidade. Abençoe todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo e que este ensino desta manhã possa refletir na nossa vida como algo que vai mexer conosco e melhorar a nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela rede social e muito obrigado porque nós podemos, através desta rede, pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, eu queria, de princípio, pedir que você, se conseguisse enxergar aí, aquilo que nós vamos fazer, né? Aquilo que nós vamos seguir aqui. O tema da lição, como eu disse, é depressão por conta da decepção consigo mesmo. Muitas vezes a gente se decepciona com a gente e a tristeza assola o nosso coração. Como eu disse, o link da descrição, na descrição aí tem um link para você baixar a revista, para que você possa acompanhar aí pelo seu celular, tablet, pelo computador. E você que tem a revista aí em suas mãos, você pode abrir, por favor, na lição 11, na página 52. Tá? E aqui, como que nós vamos fazer? O roteiro que a gente vai seguir é o seguinte. A gente vai fazer uma breve introdução. Nós vamos, então, linkar os pontos aqui sobre a lição, né? O primeiro é seguindo Jesus de longe, o encontro com Jesus após o erro, que gatilhos desencadeiam a reação de Pedro, a sensibilidade que corrige e uma coisa para a gente pensar, agir e colocar em prática. Eu quero te pedir uma coisa, se possível. Se você tem em casa aí um espelho ou até mesmo, de repente, no seu celular, você vira a câmera para que você possa, no final da lição, olhar para si. Tá? E ali a gente vai fazer um momento de reflexão. Se você tem um espelho, pega e deixa aí pertinho de você. Bota aí em cima da mesa, bota aí em cima da cama, onde quer que você esteja. Para que a gente possa, então, fazer aí uma aplicação no final. Você tá bom? Falou que tá baixo. Tá baixo? Vê se melhorou o áudio. Outra coisa, compartilha aí também se você acha que está baixo. Se tiver baixo também, vê o volume do seu celular aí se está baixo. Porque aqui no teste que a gente fez aqui, no telefone aqui, estava com um volume razoável. Tá? Se está muito baixo também, coloca um fone de ouvido aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e coloque no ouvido para você tentar ouvir melhor. Tá bom? Então vamos lá, eu quero, antes de entrar na lição, te contar um pouquinho da vida de Pedro. Bem rapidamente te dizer a seguinte coisa: Pedro foi um discípulo que foi chamado e ele estava no lago pescando, ele e os seus amigos, João e Tiago. E ali então Jesus, ao chamá-lo, convida-o para que ele pudesse então se tornar alguém que iria pescar homens, alguém que iria pregar a palavra, alguém que iria incendiar o mundo com a palavra de Deus. E durante muito tempo, durante 3 anos, há 3 anos e meio, Pedro acerta, Pedro erra, Pedro continua, Jesus incentiva, Jesus discipula a vida de Pedro e os apóstolos, até chegar no dia em que a palavra do Cristo se cumpre na vida de todos nós, que é quando Jesus então é levado preso após a traição de Judas. E ao ser levado preso,
Pedro, então, fala algo para Jesus, que se encontra aqui, no livro de Lucas, capítulo 22, de 54 a 62. Nós vamos ler, então, esse texto, Lucas 22, de 54 a 62. E por que esse texto? Porque esse texto conta a vida de um homem que, nos seus altos e baixos da vida, entende e começa na sua vida um processo de tristeza profunda, de um processo de estar deprimido pela atitude que tomou. Muitas vezes nós temos altos e baixos na vida. Nesse momento, por exemplo, o mundo vive um baixo. Muitas pessoas. Hoje eu li notícias horríveis. De fato, nós estamos num momento de baixa na nossa vida, de preocupação, de medo, ansiedade, preocupação do que está acontecendo. Vemos pessoas ainda andando na rua, despreocupadas, e nós sabemos a gravidade. Então, de fato, esse é o momento que a gente vive uma baixa na vida. Então, nesse momento, a gente pode tomar dentro de nós uma tristeza muito grande. E foi o que aconteceu na vida de Pedro. Após dizer para Jesus a seguinte coisa: eu irei contigo aonde quer que tu fores. Eu vou morrer, se for preciso, com o Senhor. Acontece esse fato na vida de Pedro. Vamos ler então Lucas 22, de 54 a 62. Tá? Vou repetir de novo. Lucas 22, de 54 a 62. Vamos ler então? Diz assim o texto. A minha Bíblia é a versão King James, tá? Então, de repente pode ser um pouquinho diferente da sua, mas isso aí é coisa pouca diante daquilo que a gente tem para falar, tá bom? Diz assim o texto. Então, tomando Jesus, levaram-no e trouxeram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Guarda isso na sua mente. Pedro seguia Jesus de longe, com medo daquilo que estava acontecendo. E, havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro, de longe, se assenta perto da fogueira para ver o que está acontecendo. Mas certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo e olhando-o seriamente, disse: este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo, Pedro nega, dizendo: mulher, eu não o conheço. E, um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. E Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro, com confiança, afirmava, dizendo: com certeza este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto Pedro falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Essa história é contada nesses detalhes somente no livro de Lucas. Nos demais livros de Mateus e Marcos, não conta essa parte de que Jesus olha para ele e ele sai chorando amargamente, tá? Isso não é contado nos outros livros, somente contado no livro de Lucas, tá? Então, a gente está aqui diante de um episódio depressivo, de uma tristeza bem grande, e essa tristeza, esse estado de depressão, ele pode ser considerado de 3 maneiras. Ele pode ser considerado como um estado leve, moderado ou grave. Tá? E isso depende da intensidade que essa tristeza alcança o coração da pessoa. Tá? E muitos fatores podem levar a esse tipo de situação. Por exemplo, como a ansiedade. Ansiedade, por exemplo, por este tempo. Pode acontecer por N questões, como a perca do emprego, como a dificuldade financeira, como uma palavra que foi mal falada na sua direção. Então, muitas coisas podem ocasionar a questão dessa depressão leve. Mas também existem outros graus. Por exemplo, um grau mais moderado, onde a tristeza ela é mais forte.
Ou até mesmo um caso mais grave, onde a pessoa começa até, devido à sua grande tristeza, a planejar ações de morte ou tentar contra a sua própria vida. Então, provavelmente Pedro vive nesse momento um estado moderado da depressão, porque ele se sente culpado por aquilo que ele fez. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Então, a primeira coisa que eu queria falar contigo nessa manhã é a seguinte coisa: é de que, segundo o texto, quando Jesus é levado depois da traição de Judas, Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. E quando ele chega lá, diz o texto que Pedro seguia Jesus de longe. Então, seguir Jesus de longe resulta na vida de Pedro algumas coisas muito interessantes. E eu te faço uma pergunta. Não sei se você está conseguindo ler direitinho, mas está escrito aqui no slide a pergunta. O que levou Pedro a agir assim? Por que muitas vezes nós agimos dessa maneira de estarmos seguindo Jesus de longe? Estarmos numa atitude de não reconhecimento de que somos discípulos de Jesus. O que levou Pedro a agir assim? O que fez com que Pedro, ao invés de lutar pela vida do seu mestre, ele preferiu seguir de longe? A primeira coisa é porque Jesus disse que ia acontecer. Quando Jesus diz, acontece. Isso eu não tenho uma mínima dúvida. Porém, isso reflete na vida de Pedro algumas questões emocionais muito sérias. E algumas coisas eu quero levantar aqui para você. A primeira coisa que possivelmente fez Pedro seguir Jesus de longe foi a pressão. A pressão do medo, a pressão da circunstância, a pressão das pessoas, a pressão de talvez sofrer alguma coisa ali naquele momento. E algumas vezes as pressões nos fazem tomar algumas atitudes. Por exemplo, de negar algo que a gente acabou de dizer. Pedro tinha acabado de dizer a Jesus: eu vou contigo aonde o Senhor for. Eu vou estar sempre ao teu lado. E aí Jesus diz a ele: Pedro, você vai me negar, cara. Você vai negar a mim e vai fazer isso 3 vezes antes que o galo cante. Então, diante das questões, das pressões da vida, dos medos da vida, a gente muitas vezes toma atitudes que a gente disse que nunca ia tomar. Por que muitas vezes os jovens eles se aliam a grupos e fazem coisas que talvez sozinhos não fizessem? Por que às vezes, quando nós estamos diante de uma situação complicada, a gente toma atitudes que nós nunca teríamos anteriormente o desejo e a vontade de tomar? Veja, a pressão na nossa vida pode desencadear em nós coisas que a gente nem imagina. Outra coisa que pode desencadear na gente é a vontade de se isolar diante da situação. Veja que Pedro, quando Jesus olha para ele e ele lembra do que aconteceu, ele foge e vai sozinho chorar amargamente diante da situação. Veja que situações que acontecem conosco podem nos levar a tomar atitudes muito parecidas com Pedro. Atitudes de medo, de negação de valores, negação de afirmações que a gente já fez, negação daquilo que a gente tem colocado na nossa vida como princípio, como atitude correta. E muitas vezes a gente quer ficar sozinho, se isolar, porque parece que o isolamento é o lugar mais seguro nesse momento. E diante disso, diante dessas questões, e muitas vezes isso pode acontecer porque nós nos achamos muito fortes. Veja, quando Pedro chega diante de Jesus e diz: Mestre, eu vou contigo aonde quer que tu fores. Eu irei morrer pelo Senhor. Veja que Pedro demonstra ali uma força emocional, uma força de caráter muito grande. Muita força no seu falar, no seu proceder. Mas veja, momentos de grande força podem também vir seguidos de momentos de fraquezas emocionais. Momentos onde você não sabe o que fazer, não sabe como reagir, como realizar o que deve ser feito. Provavelmente Pedro teve um momento de fraqueza, e todos nós temos momentos de fraqueza emocional, onde a gente perde a paciência,
aonde a gente agride as pessoas com palavras, aonde a gente nega aquilo que já disse, aonde a gente reage de formas erradas e conclui-se que, de fato, não é a gente que está fazendo. Toda a situação provocou isso em nós. Então, a questão aqui é de que as pessoas têm momentos de fraquezas emocionais. E nesse tempo, e agora eu quero aplicar isso a esse tempo que a gente vive, as pessoas hoje não estão preparadas para viverem as frustrações emocionais. Ontem conversava durante o jantar e a gente conversava sobre uma questão que aconteceu na escola. E ali foi falado de uma família onde as situações criadas demonstram claramente que os pais tentavam não provocar no filho frustração. E isso fez com que o filho se tornasse alguém totalmente desprovido da realidade da vida. Esse tempo é um tempo onde as pessoas não conseguem viver as frustrações. É um tempo onde a frustração causa em jovens, adolescentes, crianças, adultos, sentimentos de tristeza muito maior do que deveriam ter. E aqui fica um alerta. Uma das coisas que o esporte pode trazer para a vida do seu filho é o aprender a lidar com a frustração quando ele perde, quando ele toma um gol, quando ele não consegue vencer, quando num jogo de xadrez, porque xadrez é esporte, num jogo de xadrez ele não consegue vencer. Dama. Nós, enquanto pais, precisamos ensinar os nossos filhos a serem frustrados. Você precisa dizer não para o teu filho. Você precisa ensinar ele a viver na frustração, porque a vida nem sempre vai dizer sim para a gente. E ao seguir Jesus de longe, Pedro demonstra que não sabe viver com a frustração. Ele não soube viver com a frustração do Cristo preso. Ele não soube viver com a frustração de não ter crido na palavra do Mestre quando disse é necessário que o Filho do Homem seja morto. A frustração de ser avisado e não fazer a coisa certa, mesmo diante daquilo que foi falado, frustrou o coração de Pedro ao ponto dele fugir. Então veja, seguir Jesus de longe nos leva a, muitas vezes, sofrer pelas pressões da vida, pelos medos da vida, negar valores, nos isolar, porque nós temos fraquezas emocionais, nós temos problemas emocionais. E nós precisamos, através disso, ensinar aos nossos filhos e aprender também a lidar com os momentos de frustrações. A frustração é importante na nossa vida. Ela nos ensina muito. E que você possa, então, pensar e refletir um pouco no seguinte sentido. O que levou Pedro a agir assim? O que leva a você? O que me leva a agir muitas vezes assim? Então, se você quer fazer uma pergunta aí, nós vamos parar aqui 5 minutinhos para que você faça essa pergunta, se é que você tem alguma pergunta a ser feita, para que a gente possa, então, responder, tá bom? Escreve sua pergunta aí, que Flávia vai anotar ali e vai me dizer, tá bom? Pode me dar o celular aqui, que é melhor, então. Ali pra mim não tem nada, não. Teve? Continua. Continua. Então nós vamos continuar aqui, tá bom? Se porventura aparecer alguma pergunta, a gente responde depois. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que tem estado com a gente aí, tá bom? Eu quero encerrar esse momento lendo contigo um trecho da revista. Um trecho dessa revista que eu falei para você baixar. O texto diz assim, na página 53, tá bom? Pedro, ao afirmar a Jesus que iria até a morte com ele, criou dentro de si a ideia de que seria o discípulo acima de qualquer coisa.
uma espécie de amigo perfeito, que jamais o abandonaria, e certamente ele acreditava piamente nisso. Porém, ele fracassou. Então veja o resultado aí dessa questão, tá bom? Próximo ponto diz a seguinte coisa: após Pedro seguir Jesus de longe, após tudo isso acontecer, Pedro fugir, chorar amargamente, acontece uma coisa muito interessante. Jesus se reencontra. Jesus se reencontra com os apóstolos, tá? Ele se reencontra com eles. Porém, esse reencontro ele acontece num momento muito bacana, e eu gosto muito da Bíblia por causa desses detalhes. O texto de João, capítulo 21, no versículo 3, Pedro diz para ele e para alguns amigos a seguinte coisa: vou voltar a pescar. Diante de tudo que está acontecendo, eu vou voltar a pescar. Porque o mestre morreu, eu já não enxergo mais possibilidades, eu já não enxergo mais o que vai acontecer. Então, eu, Pedro, vou pescar. E alguns discípulos e Pedro voltam à velha rotina. Bom, irmãos, as frustrações podem fazer com que nós retrocedamos. A frustração que alcança a nossa vida pode fazer que a gente volte, que a gente tente reiniciar o processo, pode fazer com que a gente volte ao lugar onde tudo começou. Paralisados com a dor, a angústia, a ansiedade que esse momento nos proporciona. Devido à dor, devido à ansiedade, devido ao problema, pode parecer que é mais fácil parar e voltar. Isso é muito interessante porque isso acontece na vida de Pedro. E agora eu quero citar para vocês um pensador que eu gosto muito, chamado Viktor Frankl, e eu tenho lido bastante a respeito dele, e ele vai nos ensinar algumas coisas que provavelmente aconteceram na vida de Pedro e que acontecem nas nossas vidas quando a frustração chega. E deixa eu te dizer, a frustração chega para todo mundo. Todo mundo um dia vai se frustrar. E quando a gente se frustra, a gente toma algumas atitudes. E Viktor Frankl, ele era psiquiatra e ele é austro-judeu, ele nasceu na Áustria, porém descendente de judeu. Ele viveu ali durante as guerras mundiais que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, acontece então a perseguição dos judeus. Ele nos fala que as frustrações podem nos levar a proceder de duas maneiras. Ou a gente se conforma com a situação, e o conformismo é fazer o que todos fazem sem refletir o porquê que se está fazendo. Devido à frustração, a gente começa apenas a fazer algumas coisas só porque todo mundo está fazendo. E aí alguns frustrados, eles começam a usar drogas porque está todo mundo usando. Ele começa a tomar atitudes porque todo mundo toma. A segunda atitude é a atitude do totalitarismo. O que é o totalitarismo? A atitude do totalitarismo. Ele entende que nós devemos fazer o que somos mandados a fazer. A gente vive pela ordem do outro. A gente vive porque alguém manda a gente fazer. Nós não temos decisão da vida. Num, a gente decide fazer porque está todo mundo fazendo. No outro, a gente faz porque alguém está mandando a gente fazer. E isso desencadeia em duas atitudes, ou isso gera no nosso coração duas coisas também. A gente pode agir assim, através do conformismo ou do totalitarismo, por causa do tédio ou da indiferença. O tédio e a indiferença são manifestações que o indivíduo assume para se posicionar existencialmente. Ele passa a agir dessa maneira, ele passa a viver dessa maneira. E o tédio é que a vida perdeu a graça. A gente não tem nada para fazer, a gente continua. É interessante que nesse tempo, como as crianças têm vivido um tédio, porque algumas vezes meus filhos dizem assim: ai pai, que tédio, não tem nada para fazer. Eu digo: meus filhos, como vocês não têm nada para fazer, vocês são crianças. Breno hoje nem mais tanto. Mas como vocês não têm nada para fazer, procura que você acha. O tédio provoca na nossa vida a reação de nos conformar ou de só fazer o que os outros mandam.
A segunda coisa é a indiferença. O que adianta? Talvez Pedro se pergunte, o que adianta continuar a vida? Melhor voltar a fazer o que eu fazia, eu vou pescar. Quem vai pescar comigo? E algumas pessoas levantam e vão com ele. Talvez as duas coisas tenham acometido a vida de Pedro e talvez as duas coisas possam estar acometendo a vida de alguém que está assistindo a gente. E aí vive conformado com esse tempo. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Ou eu vou fazer porque alguém me mandou fazer. Saiba que isso provoca na nossa vida algo que Viktor Frankl chama de vida existencial provisória. Vida existencial provisória. Uma vida regida por impulsos. O impulso de fazer o que os outros fazem, então eu faço também. Ou viver uma vida regida por aquilo que estão me mandando fazer. Tá? Então, essas situações, essas questões desencadeiam na nossa vida questões que nos levam a viver essa vida de qualquer maneira. E viver a vida por impulsos nem sempre vai te levar a um lugar bacana de ser vivido. Vai te gerar na sua vida situações que talvez você não queira viver. Então, pensando nisso, você também agora pode aí, durante 2 minutinhos, mandar perguntas aí, tá? No tédio, a gente exerce essa criatividade. Fernanda Costa. Fernanda, eu te aceitei no Facebook, tá? A Fernanda Costa é uma irmã da igreja, ela diz, no tédio a gente exerce a nossa criatividade. O tédio desse tempo tem provado isso, né? Que a gente vai exercer a nossa criatividade. Ontem eu fiz uns salgadinhos que estavam uma delícia. Criatividade do tédio. E também fome, né? Mas eu quero aqui ler 2 perguntas rápidas a respeito da primeira parte. Ficar apreensiva neste momento que estamos passando é pecado? De forma alguma. Isso é humanidade. Agora, o que você vai fazer com ele, com essa ansiedade, com esse medo, é que pode provocar pecado na nossa vida. Tá? Então, sentir medo, sentir um momento difícil, não é pecado, porque a gente é gente. Agora, o que a gente faz com isso é que pode desencadear uma vida de pecado. Por exemplo, tem gente que quando passa por um momento de muita dor, desemboca a fazer besteira. Pessoas se tornam pessoas más, por exemplo. Tá, né? Então não é pecado, não. E neste tempo de isolamento forçado, como lidar com isso? Isabel Brum é minha mãe. Hoje nós temos uma benesse, que é a rede social. Mas o isolamento pode servir, e é aquilo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o isolamento pode gerar em nós uma questão muito boa, que é a reflexão de nós para conosco mesmo. E isso pode provocar coisas boas se isso for bem orientado, se for bem seguido, tá bom? Então, o isolamento, se o isolamento partir de uma situação ruim, esse isolamento é ruim. Agora, se esse isolamento partir de uma atitude para reflexão, esse isolamento pode, de repente, ser muito bom. Qual outra pergunta? Ricardo Brito. Ricardo é meu irmão, rapaz. Meu irmão lá de Itapema. Eu tenho um irmão lá. É irmão do coração, tá? Mas é meu irmão. Ele é até parecido com a gente, comigo e com meu irmão Tiago, que é o irmão de sangue. Ricardo, um beijo para você e para sua família. Ele pergunta, pastor, por que isso é muito frequente dentro das igrejas? Ricardo, é uma questão que eu vou responder um pouquinho mais à frente. Mas nós vivemos isso porque, apesar de estarmos vivendo a nova vida em Cristo, nós ainda temos humanidade dentro da gente. A gente passa por situações difíceis, mesmo estando na igreja, mesmo sendo crentes em Cristo. Você passa de situação difícil, eu passo de situação difícil. Então, mesmo diante do aceitar a Cristo como Salvador, de viver essa vida com Cristo, nós não estamos livres de viver aflições. O mestre disse, no mundo tereis aflições. Mas o bom ânimo, o bom sentimento para a vida, a força para a vida vem dele. E a gente precisa caminhar nessa direção. Tá bom? Vamos então passar para o ponto 3, que eu só tenho mais 22 minutos para terminar isso aqui. Eu achei que ia ser rápido e está demorando, tá vendo?
O que acontece ou o que desencadeia esse processo na vida de Pedro e que pode desencadear na nossa vida? Que gatilhos desencadeiam isso em Pedro? Que gatilhos da mente ou o que leva Pedro a acontecer, o que leva a acontecer isso na vida de Pedro? O início do processo depressivo ele pode acontecer por algumas coisas. O que aconteceu com o apóstolo Pedro pode acontecer conosco, como eu disse ao Ricardo? Sim, lógico que pode. Pode haver gatilhos na nossa mente ou situações na nossa vida que desencadeiam esse processo. Pode, lógico que pode. São os mesmos gatilhos que acionaram o emocional de Pedro. Pode acionar os meus? Sim e não. Porque somos pessoas diferentes. Talvez o que aciona em Pedro não aciona em você. Mas o que aciona em você não aciona em Pedro. Tá? O que pode acionar os gatilhos de nossa mente e provocar em nós o processo depressivo? Ah, meu amigo, muitas coisas podem acontecer. E uma delas, eu vou ler aqui para vocês, que também está na nossa revista, na página 53. Diz assim, vai desde a perda de um objeto de valor estimativo, ou de valor estimado, melhor dizendo, que não necessariamente é uma coisa cara, tá? Não necessariamente é algo de valor. Pode ser algo que não tem valor monetário nenhum, mas para você é importante, tá? Por exemplo, eu vou contar uma historinha aqui que minha mãe fez comigo. Eu comprei uma pantufa, que só eu tinha aquela pantufa no mundo todo. Eu gostava muito daquela pantufa. Minha mãe tomou aquela pantufa e deu para uma pessoa. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, perdi minha pantufa. Não tinha valor nenhum, custou na época R$10. E na loja tinha um monte para vender da mesma pantufa. Mas porque eu gostava da pantufa. Mas eu sei, e depois me deu uma alegria muito grande, porque a mãe do menino que ganhou a pantufa disse, olha, Bruno, fulano guarda aquela pantufa até hoje. Aí eu fiquei feliz, a tristeza passou. Mas não tem um valor monetário grande, nem para mim, nem para ele. Mas é algo que a gente valoriza. Então perder isso às vezes causa tristeza no nosso coração. A opinião de alguém falar mal, alguém te maldizer, a morte ou a perda de um bicho de estimação. Outro dia eu perdi um bichinho aí, fiquei tão triste. Por quê? Porque eu perdi, porque o bichinho morreu. A chegada da aposentadoria ou a perda do emprego. Quantos idosos ficam deprimidos por causa que se aposentaram e acham que não tem mais valor, ou que não podem mais produzir. A decisão pelo divórcio, isso é muito sério. A mudança de cidade ou a morte de um ente querido. São coisas que podem desencadear na nossa mente essas coisas. E como eu disse anteriormente sobre a questão do modo existencial provisório, ainda existem mais 3 maneiras em que as pessoas desencadeiam isso na sua vida. Possíveis atitudes de pessoas deprimidas ou em processo de estarem deprimidas. Veja, o modo existencial provisório é viver por impulso, aquele que eu disse anteriormente. Mas existe a atitude fatalista, que o destino não pode ser mudado. Se o destino não pode ser mudado, Viktor Frankl diz que essa é uma atitude fatalista. Acontece assim porque tem que acontecer. E aí eu me lembro de uma música que minha mãe cantava muito, que a atitude fatalista é de que nada muda. Então eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela, que é uma música popular brasileira. A terceira atitude é a coletivista. Ela se parece muito com o conformismo. A culpa é dos outros. Os outros erraram. E porque os outros erraram, eu vou continuar fazendo assim também. Então, quem matou Jesus? Foi os outros, não fui eu. Não foi a minha atitude. Quem matou Jesus foi qualquer um, menos eu. Tá? A atitude do fanático. O fanático é aquele que não aceita opiniões e vive centrado apenas naquilo que ele acha certo. Ele sempre está certo. Ele nunca erra. E isso é um indício de uma pessoa deprimida. Tá? Continuando. Tem alguma pergunta aí, Flávia? Nilceia Costa, minha tia, diz assim, pastor, o que fazer quando a angústia vem e você se encontra só no seu lar? Veja, essa é uma questão emocional muito séria, porque o encontro
o encontro do si, o encontro de você com você mesmo, se está provocando angústia em você, se você no momento de se encontrar com você mesmo, ou na solidão do momento, não consegue viver esse momento com serenidade, é porque alguma coisa precisa ser tratada. Estar sozinho, seja por decisão própria ou por alguma questão, precisa ser levado na nossa vida a uma reflexão muito séria. Porque estar sozinho, como eu disse anteriormente, se estar sozinho por uma situação ou estar sozinho pela decisão, precisa nos levar a uma reflexão. Tá? Marcos Antônio da Mata. Pastor, este Ricardo fez a pergunta que estava pensando em fazer. Então, por que nós somos mais bombardeados? Meu filho, porque o diabo quer acabar com a nossa vida. Porque nós temos um inimigo muito forte chamado Satanás. E ele, então, piora a situação. Ele inflige sobre nós uma luta maior. Talvez, às vezes, nem tentando diretamente, mas usando circunstâncias para que a gente seja envergonhado. E aí aquela velha frase vem aí, ó. Diz que é crente. E isso é uma vergonha muito séria. Foi a vergonha que atingiu Pedro. Tá? Então, situações na nossa vida não podem nos fazer... não podem nos derrotar no sentido de nos jogar no chão. E se jogar, Jesus pode nos ajudar a nos salvar. Kátia Correia. Oi, Kátia, tudo bem? Pastor, lembranças de situação ruim que passamos no passado pode desencadear uma depressão? Com certeza. Com certeza. Só que aí é aquilo que a gente normalmente diz que essas situações não foram resolvidas lá. Então, elas vão se desencadear hoje, causando alguma reverberação no nosso emocional que vai piorar tudo. Isso tudo, gente, tem jeito para ser tratado. É só você procurar um profissional de saúde emocional. São os psicólogos, os psiquiatras, que são indicados pelos psicólogos, ou os psicanalistas, tá? Então, tem jeito. E, acima de tudo, Jesus Cristo pode nos ajudar muito nessa situação, porque Jesus traz sentido para a nossa vida. É o que Viktor Frankl diz, tá? Que o ser humano precisa ter sentido na vida. Vamos continuar, então? Ponto 4. O ponto 4, após Pedro seguir Jesus de longe, após entendermos que isso pode fazer na nossa vida situações que a gente quer retroceder, e que isso é gerado por coisas que startam na nossa mente, que iniciam na nossa mente e fazem com que nós tomemos a atitude errada. Existe uma coisa muito interessante na pessoa de Jesus. E por isso eu sou apaixonado por Jesus Cristo. E por isso Jesus deve ser o Senhor da sua vida. E por isso Jesus é tão importante para nós. Porque Jesus é o mestre da sensibilidade. E a sensibilidade de Jesus corrige a nossa rota, corrige o nosso caminho de vida. E sabe por que a sensibilidade de Jesus corrige? Porque está escrito aí, ó, Jesus sabe. O que Jesus sabe, pastor Bruno? Jesus sabe que o que somos, o que não somos, nós não somos super-humanos. Nós não temos superpoderes, gente. Nós não temos super capacidade. Nós somos limitados. Você é gente, eu sou gente. Jesus sabe. O que Jesus sabe? Jesus sabe que nós não somos super-humanos. Segunda coisa que Jesus sabe, gente. Jesus sabe que Pedro e nós podemos decepcionar a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo e aos nossos semelhantes. Nós podemos decepcionar a nós mesmos. Foi o que aconteceu com Pedro. É o tema da nossa lição. Atitudes que a gente toma, valores que a gente assume, que decepcionam a nós mesmos. Terceira coisa. Pedro não amava perfeitamente Jesus. E vou te dizer uma coisa, eu e você também não. Nós não amamos perfeitamente a Deus, nós não amamos perfeitamente a Jesus, nós não amamos perfeitamente o próximo. Jesus sabe disso. E isso desencadeia em nós situações difíceis, frustrações. Nós estamos tentando, mas muitas vezes a gente não consegue.
Quarta coisa, sabe o que Jesus sabe? Jesus sabe que nós somos gente. E por saber que a gente é gente, Jesus não se ofende com a nossa humanidade. Jesus não se ofende com quem você é. Jesus não se ofende com você, porque Jesus quer restaurar a sua vida. Porque Jesus quer fazer conosco algo maravilhoso. Jesus não se ofende com a sua humanidade. Jesus se ofende com o seu pecado. Mas ele tem a capacidade de perdoá-lo. Porque só Jesus pode fazer isso. Mas ele não se ofende em você ser humano e às vezes desejar coisas que você não deve desejar. Quinta coisa, Jesus sabe que podemos nos entristecer por nossas falhas. Você falha, eu falho, todo mundo falha. Só que tem o seguinte, uma lição maravilhosa. Nós não precisamos adoecer por causa das nossas falhas. Porque nós temos um sumo sacerdote fiel e justo que pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E sabe, diante dessas questões, Jesus sabe que não somos super-humanos. Jesus sabe que nós podemos decepcioná-lo. Jesus sabe que nós não amamos perfeitamente. Jesus sabe que nós somos humanos. Jesus sabe que nós nos entristecemos por nossas falhas. Mas Jesus nos diz uma coisa maravilhosa. Sabe o quê? Não desista da sua vida. Porque Jesus pode transformar. As situações da sua vida podem estar muito terríveis. Mas deixa eu te falar, não desiste dela. Porque apesar de muita coisa ruim estar acontecendo agora, Deus não perde o controle da história. E a sua humanidade, você, os seus valores, podem ser renovados por Jesus Cristo. E a condição que você vive hoje, que eu não sei qual é, pode ser transformado por Jesus. E, de repente, você esteja vivendo um estágio daquele na sua vida. Um estágio difícil. Vivendo conforme os outros vivem, ou vivendo porque alguém está mandando você viver, vivendo por impulsos, vivendo de situações que você nem sabe. Mas Jesus pode transformar a sua vida. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, Flávio? Então, nós estamos caminhando para o final da lição, e agora eu quero que você pegue o espelho. Pega um espelho aí na sua casa, ou ligue o celular, bota a câmera no sentido de selfie para você se olhar. Ou, sei lá, pega alguma coisa que você possa se ver aí. Pega aí, eu estou esperando, vou te dar 2 minutos para você fazer isso. Como dizia um personagem da televisão brasileira, é vapt-vupt, é rapidinho. Pegou? Pegou aí? Então veja, eu quero concluir com você essa lição de hoje, te trazendo aqui algumas lembranças daquilo que a gente falou. A primeira coisa, sabe o que é? Que altos e baixos acontecem. Altos e baixos na nossa vida acontecem, porém eles não são definitivos. A nossa vida às vezes pode parecer uma gangorra, mas um dia você vai voltar para cima. Altos e baixos não podem nos derrubar. Frustrações acontecem, mas isso não pode acabar com a gente, tá? Segunda coisa, não se distancie de Jesus, não ande com Jesus de longe. Ande ao lado de Jesus, ande com Jesus todo dia. Como aquela música do Thales Roberto, eu quero Cristo todo dia. Que Cristo possa estar contigo todos os dias. Terceira coisa, compartilhe a sua dor. Não se isole. Existem pessoas que você pode confiar para compartilhar a sua dor. Pode ser o pastor da sua igreja, pode ser um amigo, pode ser até um psicólogo. Mas compartilhe a sua dor com pessoas responsáveis. Nós, pastores, estamos dispostos a abrir a nossa vida e o nosso momento para te ajudar, para que você possa compartilhar. Compartilhe a sua dor, não se isole no sentido de querer viver o resto da vida sozinho. Talvez seja necessário, às vezes, ficar um pouquinho sozinho para pensar na vida. E até para refletir a respeito da sua dor. Mas compartilhe, porque faz bem. E quarta coisa, eu quero que você aceite o desafio. E agora eu peço que você olhe nesse espelho, nisso que está refletindo a sua imagem.
Sabe qual é o desafio que eu tenho para te propor hoje? Passe a se conhecer melhor. Esse tempo de isolamento, esse tempo de estarmos em casa forçados, é um tempo de reflexão. Um tempo de imaginar quem você é, o que você tem de valor na sua vida, o que Jesus representa para você, o que as pessoas representam para você, o que os seus valores representam para você e para as pessoas. Então esse é o momento da gente refletir sobre a vida, sobre quem nós somos, sobre quais são os valores, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho decidido viver a minha vida, como eu tenho realizado a minha vida, para que a partir dessa situação a gente possa sair melhor e mais forte. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado por esse tempo que você esteve conosco. E eu fico muito feliz de poder compartilhar contigo essa palavra. E que a tua vida, teu ministério, teu trabalho, a tua família possa ser abençoado. E vou te dizer, esse baixo que a gente está vivendo agora na vida, esse momento de ansiedade, de dor, de aflição, de tristeza, isso vai passar. Em nome de Jesus isso vai passar. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Flor? Não? Me dá aqui, deixa eu olhar agora aqui para falar com as pessoas aqui. Luciana Rangel, Ana Flávia, Pastor Mei, sou meu amigo. Beijão para você, tá? Luciana, Mara Batista, Cida. Cida tem que fazer churrasco aí, hein, Cida? Ronaldo, Marta Vieira, Cristina Medeiros. Que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Foi muito bom passar esse momento aqui com vocês. E eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse momento e que essa palavra possa impactar a sua vida. Só que tem o seguinte, eu peço para que você não saia da página da igreja, porque vai se encerrar esse momento de EBD agora. Nós já estamos encerrando. E daqui a 5 minutinhos vai se iniciar o culto, tá? Então esse que você está assistindo aí, essa live que você está assistindo, você vai sair dela, vai voltar para a página da igreja e vai começar então o louvor, que vai acontecer em outro lugar, não vai acontecer aqui na minha casa, vai acontecer em outro lugar, porque Deus tem abençoado a nossa vida e tem nos dado a propriedade de usar a internet, usar o Facebook para pregar a palavra dele, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Cássia, filha, tem que acabar agora. Oiregor Edardina, esse é o seu nome? Eu não sei se é esse o nome mesmo. Cássia, Marcos, Elizabeth, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Nós vamos orar para encerrar esse momento e, como eu disse, não saia daí, desse vídeo, mas vai começar outro logo em seguida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa que passamos aqui, aprendendo mais e mais do Senhor. Abençoe, Deus, todo o nosso dia, abençoe a humanidade. Cura, Senhor, a cada um que necessita neste momento da intervenção do Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, que não aconteçam mais mortes no mundo. Eu peço a Ti, ó Pai, que os empresários, que os comerciantes, ó Deus, possam conseguir pagar as suas dívidas. Que essa maré, ó Pai, de tristeza, de angústia, de ansiedade, essa maré baixa que nós estamos passando nesse momento, possa ser curada e tirada pelo Senhor em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo. Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço pela vida daqueles que criaram essa possibilidade. Eu te agradeço pela vida da internet, que nós possamos usar esse meio para pregar a tua palavra e ensinar ao povo aquilo que é necessário. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela vida da minha família e a saúde que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor possa nos dar um dia abençoado em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Rogério? Rogério, um beijão para você, tá, meu amigo? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Tá? Não desliga, não. Desliga, não. Culto às 10 horas. Às 10 horas a gente vai desligar aqui. Tá bom? Beijão, gente.
Ah, é o contrário. São dois diferentes. Oi, Tini.